Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. Hoje eu quis trazer um tema que eu acabei pesquisando muito sobre ele nos últimos dias. E eu sempre tive um interesse sobre esse tema especificamente, só que nos últimos dias eu quis realmente dar uma lida mais sobre ele, até porque, não sei se vocês sabem, mas eu comecei agora há pouco a faculdade de psicologia e eu já falei aqui no canal que eu quero me formar tanto em psicologia quanto em filosofia. Eu estou fazendo as duas faculdades, uma presencial, a outra online. E eu comecei literalmente hoje a de psicologia. Não sei se eu já tinha avisado que eu ia começar e tal, mas enfim, vocês estão sabendo agora. E aí, algumas semanas antes da faculdade começar e tal, eu acabei ficando com uma dúvida que eu já tinha antes, que era, afinal, sobre o que a psicologia se trata em si. Porque eu já vi várias e várias pessoas dando diferentes opiniões sobre qual que é o objeto de estudo da psicologia. Porque assim, eu tenho já uma noção do que as outras ciências estudam. Por exemplo, a química estuda a matéria, a biologia, a vida, a economia, os bens materiais ou o dinheiro, enfim. A filosofia estuda o ser, a teologia estuda Deus, a física estuda os fenômenos físicos. Mas o que a psicologia estuda em si? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu já vi várias respostas. Eu já vi pessoas falando que ela estuda o comportamento humano, outros dizem que é o cérebro, outros a mente, outros a alma, outros as emoções, outros, sei lá, a fisiologia cerebral, enfim, várias e várias divisões diferentes, mas afinal, o que a psicologia estuda em si? E aí eu acabei lendo bastante tal sobre o assunto, e para responder essa pergunta eu acabei me voltando à etimologia da palavra, porque eu acho que é através dela que eu realmente iria conseguir responder, sanar essa minha dúvida, né? Então, o que o nome psicologia significa em si? Bem, o nome psique vem do grego e significa alma. Já logia, como você sabe, significa estudo. Então, tecnicamente, segundo a etimologia da palavra, psicologia seria o estudo da alma, o que é uma das respostas lá que eu dei um pouco antes. Porém, para a gente definir então a psicologia como o estudo da alma, então seria necessário já pressupor que a alma existe. E, bem, como é que então a gente chegou a esse conhecimento sobre o que é a alma e tal? E aí, nesse ponto, tem uma grande diferença entre psique, alma, pessoa e espírito. Porém, eu não vou tratar disso nesse vídeo. E, bem, como é que a gente então pode saber sobre o que é a alma? Até porque o conceito de alma, ele tem várias e várias concepções diferentes. Porém, mesmo o conceito de alma existindo em várias civilizações, é como se a alma, em todas as sociedades em que ela aparece, né, como seu conceito, ela significasse como uma espécie de eu interior, como aquilo que nós realmente somos, e aquilo que é responsável pela nossa vida. E como é que então chegou-se a esse conhecimento? E aí que tá. O conceito de alma, o conceito de um eu interior, o conceito de algo que dá vida a nós, existe por conta que o homem, ele desde sempre notou que o ser humano, ele é diferente de todas as outras coisas. Ele é muito diferente, sei lá, de uma pedra ou de um galho. Por quê? A pedra e um galho não tem vida. Mas tanto a pedra quanto o galho, eles são coisas sensíveis, são coisas que eu toco, que eu vejo, que, sei lá, eu cheiro, tal como é nosso corpo. Então, o que muda do meu corpo, de nós, para uma pedra ou um galho de uma árvore? E aí, então, chegou-se a esse conceito de um eu interior, de uma alma, de algo que dá vida para nós, que é algo que dá vida para o nosso corpo. Porém, em várias civilizações, o nome alma, o nome desse eu interior muda, evidentemente. Eu citei o nome psique, porque esse é o conceito de alma em grego. Porém, em latim é anima, em sânscrito é atma, em hebraico é nefesh e em germânico é algo como elme. Cada uma dessas palavras ela tem um significado semelhante, porém diferente. No grego significa algo como ser ou vida, em latim significa aquilo que anima, em sânscrito significa eu interior, em hebraico significa sopro de vida, e em germânico significa algo como defesa ou proteção.
Então, aí que tá. A ideia de uma alma, de um eu interior, existe evidentemente pelo fato de que todo ser humano, ao ver o mundo, ao observar o mundo, vê uma nítida diferença entre o vivo e o não vivo. Em suma, vê a diferença do homem para todas as coisas. Porque mesmo que o homem ele seja muito diferente de uma pedra ou de um galho, justamente por ter vida, ele ao mesmo tempo também é muito diferente de, sei lá, todos os outros animais e também todas as plantas, por exemplo. Porque nem animais, nem plantas têm a razão. Isso eu já expliquei aqui em um dos meus vídeos, como que isso acontece. Então a ideia de uma alma existe pelo simples fato do ser humano notar que tem uma diferença entre o vivo e o não vivo. Só aí já começa a nascer, né, o conceito, a ideia de alma. E como eu mostrei, em cada civilização tem um nome diferente, porém com um significado bastante parecido. Porém, essa ideia de uma alma imortal, né, como nós temos hoje, porque, entenda, nem em todas as civilizações o conceito de uma alma literalmente vai significar o conceito de algo imortal, de algo que nunca morre, de algo que é perene. Isso vai surgir na Grécia Antiga. E aí tá. Essa é a origem da psicologia. Porque se o conceito de uma alma, de um eu interior, existe em praticamente todas as civilizações, é preciso ter um estudo dela. E aí tá, é aí que começa a psicologia e bastante parecido começa a filosofia. E é justamente por isso que eu tenho tanto interesse nas duas e quero me formar nas duas. Porque, evidentemente, tanto a psicologia quanto a filosofia, elas andam de mãos dadas, uma complementa a outra. E uma coisa interessante, uma coisa que prova isso é o fato da origem das duas, porque as duas nasceram na Grécia Antiga. E aí muitas pessoas vão ter aquela seguinte discussão: ah não, mas a filosofia começou na verdade, sei lá, na Índia, ou na China, ou no Egito. Na verdade não, porque a divisão das áreas da filosofia, como a ética, metafísica, estética, política, a física, essas divisões das áreas da filosofia começaram na Grécia Antiga. E aí que tá. Justamente por isso que também a psicologia começa na Grécia Antiga. Porque mesmo que na Índia ou na China já estudava-se o conceito, né, o que era esse tal eu interior, é só na Grécia Antiga que a gente tem uma sistematização racional do que é isso. Porque tanto na Índia quanto na China, todo o estudo que tinha sobre o que era a alma era muito voltado só para as religiões locais. Por exemplo, a filosofia hindu, por mais que seja sim uma filosofia, ela é uma filosofia que ainda não é uma filosofia, digamos assim. É uma pré-filosofia, não está ainda completa. Ela está ainda nascendo. Por quê? Todo o estudo dela não passa muito pela razão, passa muito pelos ritos religiosos, passa muito unicamente pela tradição. E aí muitas pessoas vão falar aqui: ah, se você então está desconsiderando a filosofia hindu unicamente pelo fato dela ser ligada à religião, então você quer dizer que, por exemplo, Santo Agostinho de Hipona ou São Tomás de Aquino não eram filósofos porque a obra dele estava ligada ao cristianismo, à religião? Sim, mas aí que tá, é uma diferença. Porque esses dois, eles são filósofos porque eles conseguiram unir a fé deles com a razão. Então eles unem o que é dito na Bíblia Sagrada com aquilo que é pensado pelos filósofos pagãos, coisa que na filosofia hindu não tem. É 100% ligado unicamente à religião deles. Então não tem uma união da fé com a razão. Não tem isso lá. Por isso que não pode ser chamado de filosofia. É meio que só uma ciência da religião. Nem uma ciência da religião. É só uma teologia, digamos assim. Então, a psicologia nasce na Grécia Antiga justamente por ser lá o início do estudo do que seria a alma. E é lá que chega-se o conceito da alma imortal, porque tanto Sócrates quanto Platão analisaram, né? Quer dizer, Sócrates nunca escreveu nada. Porém, o Platão escreveu muito e ele mostra, né, os seus diálogos socráticos, o quanto que a alma, ela tipo assim, a gente consegue provar que ela é imortal pela razão. Não é algo como, não, nossa religião diz que a alma é imortal, logo nós temos que acreditar nisso. Não,
é possível provar que a alma é imortal unicamente pela razão. E Platão lhe mostra várias e várias provas disso. Eu não vou aqui me estender muito nisso, porque isso seria mudar o foco do vídeo. O foco do vídeo realmente é a origem da psicologia. Então é lá na Grécia Antiga que realmente começa isso. E olha que curioso, é justamente na Grécia Antiga que chega esse conceito da alma imortal. E hoje nós só temos a noção de que a alma é imortal justamente por conta dos filósofos gregos, que, por que não, também podem ser considerados os primeiros grandes psicólogos da história da humanidade. E aí eu quero citar aqui dois filósofos, né, da Grécia Antiga que contribuíram para a história da psicologia. O primeiro deles é Alquimião de Crotona, que ele foi um filósofo pré-socrático porque ele era um pitagórico. E ele, em suas obras, ele acabou analisando muito sobre o que seria a mente humana. E ele foi praticamente o primeiro pensador a afirmar que as emoções estão ligadas ao cérebro, coisa que as pessoas não tinham assim muita noção na época. Até porque o próprio Aristóteles, sendo o gênio que era, ele fala que o coração seria o órgão da consciência. Lembrando que eu não estou aqui falando que a consciência tem um órgão em si. Até porque a propriedade da consciência é o fato dela não ter um órgão corpóreo, é o fato dela ser imaterial, justamente porque é ela que vem da nossa alma, e nossa alma ela é incorpórea. Porém, isso é uma coisa interessante, né? Porque ele já era, então, um estudioso da psicologia, ao afirmar que as emoções estão ligadas ao cérebro, coisa que nem o próprio Aristóteles conseguiu mostrar para nós. E Alquimião de Crotona, ele já afirmava isso. E outra que eu quero citar é o Galeno de Pérgamo, porque ele foi o famoso criador da teoria dos 4 humores, né? Que é uma teoria que ela é ainda muito famosa, só que ela foi muito divulgada na época da Grécia Antiga, ficou bastante popular, e por séculos ela foi usada, né? Ela foi usada até mesmo como diagnóstico, até porque o Galeno de Pérgamo, ele era discípulo de Hipócrates, que foi o pai da medicina. Então olha que curioso, a psicologia, filosofia e medicina todas nasceram na Grécia Antiga e todas têm uma origem bastante interligada entre si. Por que disso? Porque a verdade é uma só, o conhecimento é um só existe uma só verdade absoluta, e justamente por conta disso todas as ciências levam a essa mesma verdade, levam ao mesmo ser. E isso é uma coisa que eu acho bastante interessante. Então, basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Essa é a origem da psicologia. E, acima de tudo, o que a psicologia estuda? Ela realmente está um estudo da alma? Bem, na verdade, a psicologia ela pode ser definida como um estudo do mundo interior humano. De todos os processos que acontecem psíquicos, mentais e espirituais humanos. Em suma, é todo o mundo interior da mente humana, da sua psique, o que também pode ser considerado aí como estudo da alma. Afinal, é a alma que é a grande estrutura responsável por todo o nosso mundo interno, por todas as nossas emoções, sentimentos, paixões, memória, intelecto, razão, inteligência, vontade, livre-arbítrio, enfim. A psicologia ela é o estudo de tudo isso e mais um pouco. E essa é a sua origem. Então não. Diferente do que muitas pessoas acreditam, que falam que a psicologia é uma ciência moderna, que começa com, sei lá, Freud ou Wundt. Não. A psicologia, ela vem desde antes de Cristo, desde a Grécia Antiga. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para os amigos. E é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou!